Glória a Deus, né, irmãos? Eu estava vendo o Lazinho falar aqui, uma semana é uma semana realmente abençoada, né? A gente recebe muitas coisas que Deus nos dá. Em primeiro lugar, porque as suas misericórdias se renovam sobre nós, amém? É isso que a Bíblia fala, né? Todo dia a gente volta a respirar, todo dia a gente às vezes não percebe o valor, né, que isso tem nas nossas vidas, na nossa casa, mas só é possível a gente acordar e poder respirar mais um dia, viver mais um dia, porque Deus fala que pelas suas misericórdias, elas foram renovadas, e isso é a causa da gente poder estar tendo o privilégio de estar nesse lugar essa noite. Amém? Eu queria te alertar sobre isso, né? Porque é assim que Deus trata conosco, da gente poder entender que em todas as coisas, conforme a gente cantou aqui hoje, né? É maravilhoso quando a gente canta isso. E aquela frase que fala que Deus cuida de mim, Deus cuida de nós, amém? Você entende isso pela fé, irmãos? Que Deus está cuidando da sua vida, né? E muitas vezes a gente tem tanta dificuldade com isso, né? A gente tem tanta dureza quanto a isso, né? De não perceber essa realidade, mas a verdade é que Deus realmente, de verdade, tem cuidado de nós, né? Porque é promessa, e Deus não mente. Deus não é como a gente, que às vezes varia, que às vezes se desestabiliza, né, se torna inconstante. Não, Deus é Deus. Ele é fiel. Amém? Ele não pode negar-se a si mesmo. Então Ele renova essa palavra, essa disposição sobre a nossa vida a cada dia. E como me foi dada a oportunidade de a gente poder estar ministrando com a igreja essa noite, um dos textos que eu queria usar com os irmãos, eu queria que você abrisse lá no capítulo de João, o Evangelho de João, capítulo 14, tá? O grupo de louvor está um pouquinho liberado aí, depois nós vamos ministrar, tá bom, Marquinhos? Mais um cântico aí, daqui a pouquinho. Mas eu queria começar com os irmãos através desse texto aqui. Lá em João, no capítulo 14, o Evangelho de João, o capítulo 14, ele é um relato de algumas palavras de Jesus, de algumas revelações, de algumas orientações que Jesus foi deixando para nós, né, como testemunho, praticamente nos últimos dias da sua vida na terra, nos últimos dias materialmente, né, encarnado ali na pessoa de Jesus na terra. Então ele começa a trabalhar algumas instruções, é praticamente como se fosse realmente uma carta de despedida, né? Porque ele ia passar pela experiência da morte, e essa experiência da morte era algo realmente necessário, porque através da morte dele é que nós podemos ter vida, né? E se nós realmente, não é essa vida temporária, mas a vida eterna, né? Então ele vai adquirir isso para nós, de forma que isso vai realmente ser materializado na vida dele, carnalmente. Ele vai ter que passar por aquele sofrimento, se entregar naquele sacrifício, derramar o seu sangue, né, totalmente, 100%, por amor a cada um de nós, para exatamente adquirir, né, a moeda, né? Deus usou uma moeda para pagar pela vida de cada um de nós. E essa moeda é o sangue de Jesus. A palavra de Deus fala sobre isso. Ele comprou as nossas vidas. Porque dentro de um contexto de eternidade, todos nós estávamos perdidos, todos nós já estávamos nas trevas, e havia simplesmente uma condenação sobre as nossas vidas, a condenação de uma morte eterna. Então Jesus vem naquela obra maravilhosa, e Ele interfere nessa realidade, através da sua vida, através do derramamento do seu sangue, e Ele paga para o inferno, para adquirir as nossas vidas, com o seu próprio sangue. Amém? E dentro desse contexto, Ele está dentro desses aspectos. Eu queria salientar aqui, no capítulo 14, o que ele fala, né, no versículo de número 26, porque diante dessa realidade de partida, de ausência, a coisa parecia ficar extremamente complicada, né? Ia ficar muito difícil para todos aqueles que estavam vivendo aquela experiência. Então ele fala conosco, né, ele diz aqui no versículo 26 e 27, ele fala assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E ele diz no versículo 27, mas eu vos deixo a minha paz eu vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração,
e nem se atemorize. Então, assim, esses dois versículos da palavra de Deus, onde Jesus revela para a nossa vida que na ausência dele, Jesus, o Filho de Deus, né, o próprio Pai que permitiu, que conduziu todas as coisas do envio dele para nos salvar, também a partir do momento que ele encerraria a sua etapa, né, de ministério na terra, o Espírito Santo, enviado pelo Pai, esse Espírito, como você pode ler na sua Bíblia, está em letra maiúscula, né? Não é um Espírito qualquer, é o Espírito de Deus, e ele dá essa promessa para as nossas vidas: não se atemorize, não fique ansioso, não fique preocupado, não se deixe atormentar, não se deixe perturbar, porque o Espírito Santo, ele vai trabalhar algumas coisas na sua vida, na sua casa, para te fazer lembrar, para poder te ensinar, para poder testificar da minha presença em todos os momentos da sua vida. E dessa forma, essa promessa, poder trazer para o nosso coração, para o nosso entendimento, uma compreensão de fé, de que realmente Deus não nos abandona, de que realmente Deus está cuidando de cada um de nós. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, Deus cuida de você. Eu gosto muito de falar sobre isso, irmãos, porque eu tenho a impressão que muitas pessoas não sabem disso, ou pelo menos não confessam isso. Muitas vezes vivem atemorizadas, vivem realmente uma realidade de sombras, de angústia, de temor, né, de trevas, exatamente porque não confessa essa realidade, porque não compreendem pela fé essa realidade. Às vezes a gente tem a impressão que as pessoas pensam que Deus está cuidando delas só quando está tudo bem, quando está tudo certo, quando não tem problema, quando não tem um problema financeiro, não tem um problema da saúde, não tem um problema de alguma tristeza, né, de alguma situação desagradável, aí as pessoas pensam que Deus não está cuidando delas. Aí quando vem um momento, uma oportunidade de ter um momento bom, alegre, recurso, não tem doença, uma viagem boa, ó, agora Deus está cuidando de mim. Porque a gente, infelizmente, a gente tem essa compreensão equivocada, né? Isso é uma compreensão equivocada. É como se quando está tudo bem, aí Deus está cuidando de mim. E quando alguma coisa não está dentro de um contexto assim adequado, é como se Deus também tivesse me abandonado. Isso não é verdade. Obrigado. Isso não é verdade. Deus está cuidando de nós em todas as circunstâncias, inclusive naquelas que você mesmo não reconhece nem admite. Sabe por quê? Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. E é promessa dEle cuidar da nossa vida. É promessa dEle realmente usar do seu Espírito para nos instruir, para nos revelar, para nos conduzir na nossa vida, no nosso dia a dia. Amém, irmãos? É muito importante a gente entender isso, pela fé, né? Para que a gente possa realmente perseverar e poder ser conduzido por aquilo que Deus tem para nós. E dentro disso, esse não era nem o texto, eu só queria dar uma introdução aqui para os irmãos, porque eu gosto muito de ouvir aquilo que Jesus está falando. Quando a gente tem alguma dúvida, é muito bom a gente tomar como referência primeiro Jesus. Porque Jesus, ele é realmente o alicerce. Sabe? Não dá para você construir a sua vida dentro de um contexto material ou espiritual fora da realidade de Jesus. Porque a própria palavra de Deus fala que tudo aquilo que não for fundamentado sobre Ele, que é a rocha, né? Então uma das palavras que traduz a pessoa de Jesus é uma rocha. Então a palavra de Deus fala que Jesus é uma rocha, e sobre a rocha você pode estabelecer a construção, o alicerce da sua vida. E Deus realmente deseja isso, porque tudo aquilo na nossa vida que a gente não estabelece segundo essa realidade, isso vai desmoronar, isso vai acabar. Então há uma preocupação muito grande de Deus nos instruir no sentido de que qualquer coisa na nossa vida a gente tome como referência a pessoa de Jesus Cristo. Porque aquilo que a gente estabelece segundo a pessoa dele, sobre a pessoa dele, certamente isso vai prosperar, isso vai produzir o fruto que Deus deseja. Isso vai revelar a vontade dele. E como a gente passou muitos dias assim ministrando sobre essa questão do Espírito Santo, desse mover, dessa presença, eu queria usar um texto aqui esta noite, que eu creio que é conhecido da maioria dos irmãos. Está lá em Gálatas, você também pode abrir na sua Bíblia. Gálatas, capítulo de número 6. Perdão, Gálatas, capítulo número 5, que é o penúltimo capítulo.
esse capítulo da Palavra de Deus no Novo Testamento, eu gostaria de ler com os irmãos a partir do versículo de número 16. Porque eu queria revelar para os irmãos, assim, pela fé essa noite, para a gente entender definitivamente que Deus está cuidando de nós. E Ele está tão empenhado nisso, que esse texto faz parte desse contexto para revelar isso para a nossa vida. Né? Porque não simplesmente Deus entrou na nossa vida e é um Deus vazio, é um Deus sem sentido. É Deus, como às vezes muitas pessoas falam de Deus, é comum. Mas na verdade muitas pessoas às vezes nem conhecem Deus e também muitas pessoas não vivem uma realidade verdadeira com Deus. E Deus não quer isso, Deus quer realmente a gente experimente, né, da sua virtude, da sua presença, da sua direção na nossa vida. E esse texto, até para você entender o contexto de Gálatas, Gálatas é uma igreja, Paulo escreveu cartas para essa igreja, e o contexto de Gálatas é o seguinte: essa igreja estava passando por uma crise, e a palavra que traduz a crise do povo dessa igreja era instabilidade. Instabilidade. Esse povo, ele apesar de ter conhecido a revelação, apesar de ter conhecido as experiências que os apóstolos ministravam naquela época, e era tudo muito recente, mas apesar de toda essa realidade, todo esse acompanhamento, esse povo se tornou um povo instável, inconstante. E a palavra de Deus fala que o homem ou a mulher inconstante, não pense ele que alcançará alguma coisa de Deus. Você já deve ter lido sobre isso, amém? Porque na linguagem popular, esse tipo de pessoa é que nem folha de bananeira. Ele é tocado à sorte do vento. Ou como a onda do mar que se debate, né, em função do vento. Mas não tem um sentido, não tem uma direção adequada. E Deus não quer que a gente seja uma pessoa desorientada. Fala para quem está sentado do seu lado. Deus não quer que você seja uma pessoa desorientada. Amém? Sabe por quê, irmãos? Porque nas circunstâncias da nossa vida, Deus quer estar presente para que Ele realmente seja uma referência de segurança, de estabilidade, de vida. E prova é que Jesus mesmo traduz isso num versículo que é o João 10:10, fácil até de se guardar, onde ele fala assim: olha, o inimigo das nossas vidas, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas ele diz: eu, Jesus, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. E vida em abundância. Amém? Então, um trabalho de Deus realmente para que a gente possa experimentar de maneira real e verdadeira as suas virtudes, as suas maravilhosas virtudes. Então, Deus tem um norte para nós. E o norte dele é fazer a vontade dele, é cumprir o seu propósito, é andar segundo esse conhecimento para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Amém, irmãos? Então a gente está junto aí, amém? E Deus está trabalhando isso de uma maneira tão prática, que Ele, mesmo sendo Deus, Ele fala: eu vou dar para esse povo algo que não é para qualquer um, eu vou dar para esse povo algo que faz parte do meu próprio caráter, da minha própria natureza, para exatamente nos ajudar, irmãos. Porque enquanto debaixo desse sol e dessa lua, circunstâncias boas ou difíceis não vão parar de surgir. Os momentos, as circunstâncias, realmente elas são, elas às vezes até nos assustam, né? Elas até nos levam a ficarmos, como a Bíblia diz mesmo, né? É assim como se a gente ficasse, às vezes, como é que fala lá em 1 Coríntios, ficar apreensivos, né? Ficar até assustado com as circunstâncias. Mas realmente, enquanto debaixo desse sol, dessa lua, essa realidade é uma realidade natural, é possível, né? Então, Deus quer trabalhar algumas coisas para que na nossa vida, a virtude, o caráter, a essência dele esteja conosco. Porque assim como ele prevalece, ele também quer fazer com que a gente prevaleça. E aí, aqui no texto de Gálatas, né, no capítulo número 5, ele faz menção, a partir do versículo 16, da vida pelo Espírito. Eu queria te alertar sobre isso. Deus não te chamou, ou Deus não formou o homem para que o homem vivesse pela carne. Sabia disso, irmãos? O desejo de Deus é que o homem e a mulher vivam pelo Espírito. Porque a Bíblia fala que a carne, aqueles que vivem na carne, sabe o que vai acontecer? Morte.
E só algo que nos salva, que é exatamente viver pelo Espírito. Quando vivemos pelo Espírito, nós podemos experimentar realmente a vida de Deus. E ele começa dizendo assim no versículo 16. Você está na Bíblia aí, amém? Gálatas 5,16, ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito. O Espírito da minha Bíblia está em letra maiúscula. O seu também? Amém, irmãos? Não está falando de qualquer Espírito, amém? Está falando do Espírito de Deus. Viu? E ele diz assim: não satisfareis a concupiscência da carne, ou seja, as paixões da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Eu queria salientar aqui o que Deus está falando aqui. Ele apresentou para nós aqui uma realidade onde a gente deve andar no Espírito, e ele alertou as nossas vidas para que dessa forma a gente tome cuidado com a nossa carne. Você tem carne aí, amém? Está todo mundo aqui? Ele está falando para a gente tomar cuidado com essa embalagem aí. Amém, irmãos? Tem uma embalagem. E ela é muito perigosa, porque ela tem um problema de DNA, um problema de formação. Ela tem um problema seríssimo. Ela caiu. Lembra lá da queda do Adão e da Eva? Pois é, lá naquele momento, mas essa carne aí, ó, perdeu. A partir daquele momento, ela milita, ela combate as coisas do Espírito. Então, se tem um negócio que você tem que tomar cuidado na sua vida, sinceramente, é consigo mesmo. Porque o consigo mesmo seu é um perigo. Porque ele vai certamente trabalhar muitas coisas na sua vida que contrariam a vontade de Deus. A gente nunca pensou que tinha um inimigo tão perto, não é verdade? Mas é um inimigo tão perto, né? Lembra até daquele filme, né? Morando ao lado, né? Como é que é? Dormindo com o inimigo. Oh, interessante esse filme, né? Esse filme está falando de nós, irmãos. Ué. Não tem inimigo mais perto do que da gente, não, do que nós mesmos. Porque a nossa carne, ela milita contra o Espírito. E isso é tão terrível, que isso pode realmente, inclusive, comprometer as coisas que Deus quer operar sobre nós. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa carne, e é exatamente o que a palavra está falando. E esse contexto, a Bíblia diz que ele opõe, né, a vontade de Deus. Ao ponto de muitas vezes fazer o que a gente não quer. Isso é tão real. O apóstolo Paulo é um cara de uma sinceridade ímpar. Porque ele é pensa bem, o apóstolo, o homem que Deus levantou para escrever 70% do Novo Testamento, presta atenção, dos apóstolos, Paulo é o que trouxe a mensagem de 70% do Novo Testamento. Com certeza um homem iluminado na revelação de Deus. Ele mesmo fala que muitas vezes o que ele queria, ele não fazia, o que ele não queria, ele fazia. Ele mesmo fala de uma realidade onde a carne dele realmente assim, tinha que se submeter à vontade do Espírito, porque senão ele não fazia a vontade de Deus. Ao ponto, né, que ele traduz isso em ministrações, onde usando a sua própria vida, ele realmente se expõe a dizer que se há alguém pecador, ele fala, então eu sou o maior deles. Tamanha foi a realidade que Paulo foi levado a identificar na sua vida as suas dificuldades. Sem o temor, né, de se expor, né, de se colocar dessa forma, para que realmente Deus pudesse manifestar sobre a vida dele. Né? Então tem um versículo dele maravilhoso, onde ele diz que ele fala assim, quando sou forte, sou fraco, e quando sou fraco, sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha vida. Então, irmãos, é como se Deus estivesse falando para nós o seguinte, sabe o que a gente precisa fazer com a nossa carne? Torná-la fraca. Literalmente. Homem ou mulher de carne forte dá muito problema. Dá muito problema. E homem realmente que tem uma carne fraca diante de Deus, para que Deus possa se manifestar sobre a vida dele, Deus revela, Deus conduz, Deus manifesta, e isso é algo glorioso. Porque nós precisamos realmente nos submeter à vontade de Deus. O apóstolo Pedro, ele fala na carta de Pedro, ele fala assim, submetei-vos sob a poderosa mão de Deus. Para que realmente a revelação de Deus seja algo que se manifeste na nossa vida.
Então, para Deus, irmãos, é muito importante que a gente entenda isso, de realmente nos colocar nessa condição para que o Espírito Santo de Deus possa se manifestar. E ele, para nos ajudar nisso, ele fala assim, olha, eu vou falar para você o que é obra da carne. Aí ele fala aqui para nós, ele fala assim, olha, versículo 19, ele diz assim, olha, o que é obra da carne? Ele fala, as obras da carne são conhecidas, são, 2 pontos, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções. Então o Espírito Santo de Deus vem através dessa palavra e fala assim, eu vou te ajudar a identificar realidades na sua vida, aonde você pode trabalhar para exatamente o quê? Destruir essa realidade, para que isso possa produzir a vontade de Deus. Então Deus não simplesmente nos dá uma orientação, mas como ele, vamos dizer, ele traz os pormenores, ele traz em detalhes essa realidade, para que a gente possa fugir disso. Então tudo que Deus está falando isso aqui, irmãos, é para a gente fugir disso. Amém? É um esforço. Há um esforço. Né? Se a gente tivesse tempo, e isso aqui é assunto até para muito ramo de convivência, né? Que é para isso que os ramos de convivência são úteis, né? Para a gente poder trabalhar essas realidades nos pormenores, vamos dizer assim, mas a gente poderia trabalhar cada palavra dessa dentro de uma realidade de estudo para exatamente ajudar as pessoas. Mas de uma forma muito breve, Deus revela aqui que são coisas realmente que importa para ele, para que a manifestação do Espírito Santo de Deus possa ser revelada nas nossas vidas. Tem algumas que me chamam a atenção, que às vezes assim, por exemplo, idolatria. Idolatria. Será que a gente pode ser um filho de Deus, um homem ou mulher que quer servir a Deus e muitas vezes ser idólatra? É possível isso? É possível, infelizmente. Lutero escreveu sobre isso. Ele falou, traduzindo idolatria em curtas palavras, em poucas frases, idolatria é tudo aquilo que ocupa no seu coração o lugar de Deus. Ele traduziu dessa forma. Tudo aquilo que ocupa o seu coração no lugar de Deus, isso é idolatria. Olha, Gilberto, eu pensava que idolatria era, por exemplo, fazer uma imagem de barro ou de madeira e me prostrar diante dela ou pensar que ela tem algum poder. Isso é idolatria. É mesmo. Mas é idolatria também você pegar uma necessidade na sua vida, uma realidade que você tenha, e entronizar ela no seu coração. Meu irmão. Parece esquisito, mas muita gente vive assim. E isso é uma realidade de idolatria. Porque você colocou no seu coração, você ocupou o seu coração com algo que tira o lugar de Deus na realidade da sua vida. E aquilo ocupou um tamanho, aquilo ocupou um valor dentro do seu coração, que aquilo sobrepõe a presença de Deus. Sabia que isso é idolatria? Isso pode ser um problema, isso pode ser um sonho, isso pode ser um projeto, isso pode ser uma pessoa. Está entendendo, irmãos? Então é muito delicado essa questão da idolatria. Porque segundo aquilo que Deus revela, e segundo até aquilo que o homem, né, que foi responsável pela reforma, que foi usado por Deus dentro daquela realidade toda do século XIV, ele diz que aquilo que ocupa o nosso coração, o lugar de Deus, isso é a nossa idolatria. É interessante a gente observar que o próprio Lutero também acabou levando uma chibatada, acabou levando, como se diz, uma chicotada da mulher dele por causa disso. É verdade. Porque quando ele estava fazendo a reforma, vocês imaginam a questão da reforma. Na reforma, a Igreja Católica, Apostólica Romana, ela dominava a Idade Média com o pensamento dela. E aí uns caras, monges, resolvem se rebelar contra aquilo, contra o sistema.
um pequeno grupo de homens, de famílias, se rebelar contra o sistema. Para você ter uma ideia, a encrenca era tão grande que Lutero, ele morreu excomungado na Idade Média. E a pressão foi tão grande, que ele começou foi grande, irmãos, porque a pressão era brava. Se rebelar contra aquele sistema não era para qualquer um. Eu não gostaria de passar pela experiência. E ele se rebela contra o sistema e junto com outras pessoas. Mas você imagina o que é você ter sobre a sua vida uma palavra: você vai para o inferno. Eles só não botaram fogo nele porque não surgiu a oportunidade, porque em outros eles colocaram. Tá bom? Eles colocaram. Mas essa encrenca ocupou tanto o coração de Lutero, que Lutero ficou deprimido, ficou triste, e parecia que ele ia morrer. Sabe o que a mulher dele fez? A Olímpia gosta de contar essa experiência. Ela pegou, colocou um vestido preto, de luto. E o Lutero ficou assustado com aquele negócio, aquela mulher andando em casa, toda de preto, parecendo que estava de luto. E aí ele pegou e falou assim: o que é isso? Eu não sei o nome dela, né? O que é isso, né? Esse negócio de preto aí, você está de luto? Eu estou de luto. Porque vendo a sua situação, vendo como está seu coração, eu vou te falar um negócio: o seu Deus morreu. Amém, irmãos? E às vezes a gente é assim. A gente incorpora a encrenca de tal maneira no nosso coração, que parece que Deus tem que sair dele, porque nem ele vai dar conta. Nem para ele vai dar conta desse recado. Isso é mentira. E quem que é o pai da mentira? O diabo, que veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém, irmãos? E quando ele está falando disso, ele não está brincando, não. Ele está falando de uma realidade que ele está pondo, inclusive, a pessoa dele nesse processo. Ele está repartindo a vida dele conosco. E aí é a sequência do texto aqui, né? Ele diz assim, olha, versículo 22, eu gostaria de ler com os irmãos. Depois você vai poder meditar nesse texto, eu estou pulando um pouquinho, porque a gente fez uma aliança aqui, um combinado, da gente não se estender muito. Então, assim, depois você medita um pouquinho, você vai ver que os frutos da carne tem mais algumas coisas aí, tá bom? Bebedices, orgias. Então, assim, Deus não usa meia palavra. Né? A igreja vai se tornando politicamente correta, a igreja vai tendo que tomar cuidado com um monte de coisa, do que fala, do que grava, né? Do que traz de mensagem. Mas Deus, graças a Deus, né? Ele é Deus. Ele pode expor claramente o que é bom e o que é ruim, o que ele gosta e o que ele não gosta. Amém? Ele não precisa usar as meias palavras. E dentro desse aspecto, ele traz para nós uma realidade que é exatamente distribuir, entregar para as nossas vidas algo que vai nos ajudar a entender o seu cuidado com a nossa vida. Aí ele diz lá no versículo 22, ele fala assim, olha, você acompanha comigo, ele fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E ele diz assim, versículo de número 24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém, irmãos? Então ele está dizendo algo que é maravilhoso. Por quê? Quando Jesus, lá em João capítulo 14, ele falou, olha, não se preocupem. Realmente há uma realidade onde a minha vida vai ter que passar, a minha ausência, né, do contexto da vida terrena, mas Deus vai enviar o Espírito. E dentro desse pacote do enviar o Espírito, ele está dizendo exatamente sobre isso aqui. Algo que na época era desconhecido, que na época não tinha sido revelado, mas que depois ele revela através realmente do batismo do Espírito Santo. E esse batismo, ele vem, né, com essa bênção para a nossa vida. Porque quando nós mencionamos aqui na Bíblia o fruto, nós não estamos falando os frutos, o fruto do Espírito. Se você pegar a sua Bíblia, ó, mas o fruto do Espírito, não é fruto, não está no plural. Mas está dizendo o seguinte, que a pessoa de Deus, o caráter de Deus se você
Você pode determinar dessa forma, porque esse é o caráter de Deus. Se humanamente, se, vamos dizer assim, traduzir isso numa literatura, a pessoa de Deus, ele é amor, alegria, paz, ele é longânimo, né, porque ele é extremamente paciente, amém? Você já experimentou da extrema paciência de Deus na sua vida? Eu já experimentei na minha. Né? Diante das nossas dificuldades, eu costumo dizer assim, que Deus é um pai extremamente paciente. Às vezes a gente nem encontra isso muito na nossa vida, né? A gente nem tem esse nível de paciência com as pessoas. A gente tem dificuldade, né, de trabalhar a paciência. No entanto, Deus está dizendo que ele é extremamente paciente. Né? Assim como ele diz também que ele é benignidade, ou seja, extremamente bom. Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, esse é o caráter de Deus. E sabe o que Deus fez? Ele pegou esse caráter. Né? É aqui que surgiu a história do implante. Né? Quem fez os primeiros implantes não foi o homem, viu? Foi Deus. Essa ideia do implantar, né, do transplantar, é de Deus. E a primeira coisa que ele transplantou não foi braço, né? Não foi fígado, não foi coração, não foi rim. Não, ele transplantou para a vida dos seus filhos o seu próprio espírito. E esse espírito está dentro da sua vida. Essa natureza de Deus está dentro da sua vida. Isso é muito importante a gente entender, irmãos. Porque Deus deseja realmente que isso seja manifesto no nosso dia a dia. Naquilo que nos angustia, naquilo que nos entristece, naquilo que muitas vezes traz dúvida para o nosso coração, naquilo que muitas vezes nos impacienta, naquilo que muitas vezes a gente deseja abandonar um caminho, naquilo que muitas vezes a gente deseja recuar, porque a própria palavra de Deus fala que Deus não tem prazer, não tem alegria naqueles que recuam. Então, assim, Deus deseja que a gente entenda desse caráter que foi realmente colocado sobre a nossa vida, no interior da nossa vida, para que essa manifestação possa realmente nos alegrar, essa manifestação possa nos encontrar realmente sempre numa disposição de fidelidade, ela possa nos encontrar realmente sempre numa disposição de paciência, numa disposição de produzir a bondade, de manifestar o amor de Deus, né? De realmente ser pleno e ser muito frutífero. Tem uma realidade e sendo conduzida na vida humana hoje, terrível, do inferno. Do inferno. Porque a maioria das pessoas estão trabalhando por conforto. É até natural a gente entender isso. E esse conforto, muitas vezes, ele se traduz em não cuidar de pessoas, muitas vezes se traduz em ter menos filhos, muitas vezes se traduz em trabalhar menos, em acordar mais tarde, sabe? Porque esse é um ambiente que, humanamente falando, nós estamos naturalmente trabalhando, né? A gente está tão mal agradecido, né? Porque às vezes você vai fazer assim, conversar com as pessoas, e eu fico até assustado com esse negócio. Gente que tem carro, que mora às vezes num apartamento, que estuda, que tem emprego, que tem renda, e você vai conversar com elas, a impressão que tem é que está tudo tão ruim, está tudo tão difícil, que ultimamente quando eu vou conversar com as pessoas eu até separo, eu até falo assim, ó, gente, nós vamos falar um negócio aqui, mas não estamos falando de nós. Está entendendo, irmãos? Eu estou assim, conversando assim com as pessoas. Ó, nós vamos falar um negócio aqui, mas nós não estamos falando de nós. É sério, irmãos. É sério. Porque tem muita gente passando dificuldade, tem, mas não é muitas vezes a nossa dificuldade. Porque nós estamos falando de muitas realidades que, na verdade, as pessoas realmente não têm. Não têm o que comer, não têm o que vestir, não têm aonde ser tratado de uma forma decente a sua saúde, não tem recurso. Existe isso? Existe. Existe. Pessoas que foram muitas vezes violentadas, pessoas que foram muitas vezes ofendidas, pessoas que muitas vezes estão passando por umas circunstâncias que não é exatamente a nossa. Então, às vezes, o nosso coração vai sendo tomado de uma
de uma realidade onde a gente pensa que o céu já chegou. E deixa eu te dar uma notícia. Isso aqui nunca vai ser o céu. O céu não é aqui. Fala para o irmão que está do seu lado aí. O céu não é aqui, irmãos. Amém, irmãos? Por isso que Jesus falou, eu vou, e para onde eu vou preparar moradas para vocês. Porque ele estava dando uma promessa, aonde a gente ia ter uma casa, aonde a gente ia ter um lugar, realmente que a plenitude de Deus se manifesta, que todas as maravilhas de Deus se manifestam, e aí sim, aí há conforto, aí há segurança, aí há provisão, aí há plenitude de coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Mas eu quero te dar uma notícia muito ruim. O céu não é aqui. Então, o que Deus está trabalhando na nossa vida é exatamente para que a gente experimente, né, nesse tempo aqui, manifeste a sua vontade. Essa mensagem, ou essa realidade que a gente tenta traduzir para a nossa vida, de que realmente é possível, nesse lugar, diante dessa circunstância, a gente viver aquilo que Deus tem para nós, isso é mentira. E se você pensar pela sua vida, nós estamos muito confortáveis. Pela minha mesmo, nós estamos muito confortáveis. Porque os caras que pregavam o evangelho, em muitos lugares na face da terra, talvez até hoje, talvez não, até hoje, tem muita gente que prega o evangelho, na realidade do nosso mundo, que muitas vezes ele prega o evangelho, e depois eles matam ele e botam fogo na igreja. E os nossos irmãos, os nossos apóstolos, todos os que você pegar aqui na Bíblia, ninguém teve vida fácil não. Ninguém teve conforto não. É pedreira. Pedreira mesmo. Pedreira mesmo. O profeta Isaías, que é um dos profetas fantásticos, que eu acho maravilhoso, ele tem um ministério maravilhoso, inclusive no ministério dele ele revela Jesus, né? Porque ele aqui traz aquela palavra profética, 500 anos antes de Jesus vir, ele fala, né, que ele é o príncipe da paz, né? Então ele fala de Jesus, ele revela isso. A vida dele, para você ter uma ideia como é que foi fácil, o rei não gostava dele, o rei mandou assassinar ele, e mandou colocar ele sobre 2 pranchas, e todo dia dá uma espremida. Todo dia dá uma espremida em Isaías. Até que eles espremeram ele totalmente, ele morreu, depois ele cerrou ele ao meio. Homem de Deus. Homem de Deus. E isso aí é comum. Isso foi comum para a maioria dos apóstolos, essa realidade realmente de martírio, essa realidade de morte, homens realmente que não tiveram muito conforto na face da terra, irmãos. Então, assim, é uma hora assim da gente meio que dar uma atenção para a nossa vida, porque às vezes a gente está buscando um conforto, uma segurança que esse mundo não vai dar. Esse mundo é Império Romano, irmãos. Quando Jesus vem lá na região de Israel, na região da Judéia, o império que dominava era o Império Romano. E ficou famoso a questão do Império Romano, a paz romana. A paz romana é a paz que o mundo pode dar. E Jesus mesmo falou, não é essa paz que eu posso dar para vocês. A paz que eu vos dou é a minha paz, que excede todo entendimento. Amém, irmãos? Então a nossa segurança, o nosso coração, ele precisa se posicionar da maneira correta. Ele precisa se colocar da maneira correta. E para isso eu vou ter que subjugar a minha carne em favor daquilo que o Espírito já manifesta na minha vida. Você está entendendo, irmãos? Amém? Às vezes a gente quer ser produtivo, às vezes a gente quer manifestar a vontade de Deus, às vezes a gente quer ser, a gente até ouve isso, né? Eu quero ser usado por Deus. E toda vez que a gente quer ser usado por Deus, deixa eu te dar uma notícia também que não é muito boa. A sua carne não vai gostar de você ser usado por Deus. O seu dinheiro não vai achar bom que ele seja usado por Deus. Está entendendo, irmãos? Porque isso é carne. E a Bíblia mesmo fala que as coisas da carne militam contra as coisas do Espírito. Se você resolver perdoar uma pessoa, irmãos, você vai sofrer muito para poder conseguir fazer isso. Porque a sua carne não deseja o perdão de ninguém. Se você desejar fazer qualquer coisa que seja em benefício de alguém, você pode estar certo. Isso vai te custar muitas vezes um conforto,
seu recurso, o seu tempo. Isso pode te custar a sua vida. Porque é assim que Deus também quer que a gente possa ser usado. A gente possa realmente se entregar totalmente, 100% dentro dessa realidade. Manifestar a sua vontade. E manifestar a sua vontade é exatamente o quê? Viver pelo Espírito. E não somente viver pelo Espírito, andar pelo Espírito. Amém? Eu queria chamar o grupo de louvor aqui. E eu queria ministrar, sabe, Mateus, aquele cântico que a gente fez, Deus cuida de mim. Teve uma época que eu tinha até uma camiseta com essa frase, né? É algo que a gente pode escrever na nossa casa, é algo que a gente pode escrever na nossa agenda, no nosso computador, lá no nosso smartphone. Deus cuida de mim. Por que pela fé nós temos que entender isso, irmãos? Porque isso é muito importante. E eu queria cantar esse cântico com a igreja, como uma oração mesmo, né? Eu não sei qual o momento da sua vida, o que você está passando, o que você tem, o que tem vindo à sua mente, né? O que tem sido motivo para a reflexão da sua mente e do seu coração. Mas eu queria que você saísse daqui essa noite entendendo que Deus está cuidando da sua vida, que Deus está cuidando da sua casa. Amém? Vamos ficar de pé e vamos cantar esse cântico. E depois a gente faz uma oração. Se você tiver oportunidade, antes da gente cantar, a palavra de Deus, ela está rica, muito rica, de experiências de homens e mulheres que viveram o que nós estamos falando aqui essa noite. Amém? Muito, muito. Você tem uma ideia, o Davi era de uma família de 7 irmãos, 8 irmãos. Quando o profeta foi buscar o rei de Israel na casa de Davi, o pai dele nunca pensou que fosse Davi. Para o pai dele, Davi não tinha valor algum. Para o pai dele, Davi não tinha valor. É duro isso, não é verdade, irmão? Você já imaginou? Que negócio, haja psicólogo, haja psiquiatra, né, Janaína, nessa história, hein? O cara não ser nem reconhecido pelo próprio pai. Ao ponto que quando o profeta vai chamando os filhos de Jessé e a meninada, os rapazes vêm, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Pronto, acabou. Davi, além de rejeitar, depois o pai dele na conclusão foi assim, acabou, não tem mais filho aqui não. O profeta precisou perguntar assim, ô Jessé, né, imagina o clima, acaso, Jessé, você não tem mais nenhum filho não? Rapaz, triste, né? Ainda bem que depois de escrever isso na Bíblia, acho que Davi nem leu, não entrou em Cristo, não precisou ir em consultório nenhum. Ele ficou, né, é um homem de fé, né, Marquinhos? E ele viveu essa experiência e o cara era valente mesmo, e o cara realmente era diferenciado, porque Davi, você lê lá no Salmo 40, 17, Davi falando assim, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Está lá, Salmo 40, 17, essa música aí, ó, né? É bíblico, porque a gente tem que cantar o que é bíblico. Nós estamos cantando o que é promessa. Amém, irmãos? Para a minha vida, para a sua vida, Deus está cuidando de nós. E o seu choro é o choro dele. A sua angústia é a angústia dele. A sua luta é a luta dele. Ainda bem. Porque nós vamos prevalecer. Não é por causa da gente não. É por causa dele. Amém? É uma promessa, né? É uma promessa. Deus é bom, Deus é fiel. Vamos louvar a Deus com esse cântico. Com alegria. Amém. Aleluia, Senhor. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus,
porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção e é preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia, Deus. Eu queria que você colocasse, para a gente fazer uma oração final, a sua mão sobre o seu coração. Amém? Porque às vezes é no seu coração que no dia a dia as apreensões, as tristezas, as dúvidas, as angústias, né? Elas vêm te perturbar, elas vêm te roubar a paz, vêm te roubar a alegria. Nós queremos essa noite aproveitar, né, a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus nesse lugar, amém? Nós temos que aproveitar isso, amém? E pedir para Ele guardar o nosso coração, amém? A nossa mente em Cristo Jesus, amém, irmãos? Porque Ele é que nos consola, Ele é que nos conforta, Ele é que nos salva, amém? Aleluia. Ó Deus, nós queremos Te louvar, Te agradecer pela Tua presença neste lugar conosco, porque a Tua presença é tão maravilhosa, Senhor. Ela mexe mesmo com o nosso interior, ela ensina o nosso coração, ela instrui a nossa mente na Tua presença. E nós realmente precisamos, Pai, nós precisamos aprender mais do Senhor. Ó Deus, opera a Tua obra na nossa vida, na nossa casa, para que a gente possa realmente perseverar em aprender mais do Senhor e andar cada vez mais na Tua presença. O Senhor conhece, ó Pai, qual é a necessidade de cada um de nós que estamos nesse lugar. Não precisa nem da gente falar com a nossa boca, porque o Senhor é um Deus que cuida das nossas vidas, conforme nós aprendemos essa noite e cantamos essa noite nesse lugar. O Senhor é um Deus que cuida das nossas vidas. E ó Deus, que o Senhor possa manifestar através do Teu Espírito Santo no nosso interior. Nós queremos aprender do Senhor. Nós queremos realmente
sermos cheios desse fruto do Espírito, que nos conduz no nosso dia a dia, que nos revela realmente a Tua vontade, que nos faz realmente ter vitória sobre todas as nossas necessidades. Que a gente possa ser cada dia mais um homem, uma mulher realmente que manifesta a Tua vontade, que anda segundo aquilo que o Senhor tem para nós, livre de tudo aquilo que não é bom, de tudo aquilo que não Te agrada, para que como filhos, ó Pai, nós possamos realmente glorificar o Teu nome a partir de nós mesmos, ó Pai, a partir de nós mesmos. Que o Teu nome, que a Tua presença seja glorificado na vida de cada um de nós. É no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós Te pedimos e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém, amém, amém.